Boa tarde, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore e hoje o tema é medo do prazer. Eita, peraí, Elisa, o que você está inventando agora? Sim, acho que a gente precisa conversar sobre essa temática que a gente sabe que existe ou então acha que é loucura esse tema, mas aflige muitas mulheres e eu vou falar exatamente como que isso está refletindo em nossos comportamentos sexuais, inclusive bloqueios para ir mais longe, bloqueio para se permitir ir além na nossa sexualidade. E para quem ainda não me conhece, eu sou então a Elisa Marcelina, criadora da Mulher Árvore, e a gente está aqui, né, na finalização da semana da libido cíclica, onde durante 7 dias nós desenvolvemos várias técnicas, né, ensinamos várias técnicas para desbloquear a libido e aumentar o prazer. Se você ainda não viu as aulas, eu liberei uma maratona de 48 horas com todo o programa dessas 7 aulas, que começou desde o dia 20 e está chegando agora até o dia 26, que foi ontem, com a última aula. E agora a gente está com esses 2 dias com a abertura do programa Religare. E para essa aula de hoje, eu gostaria de falar de uma das questões que mais... Eu vou deixar o link depois nos stories da playlist da Libido Cíclica para quem perdeu. Quem está me assistindo, comenta comigo aqui se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo, como é que está a imagem, para a gente conseguir interagir, para a gente conseguir conversar e a gente poder desenvolver essa live da melhor maneira possível, tá bom? Também convido aqui, se vocês têm alguma dúvida, vão deixando nos comentários para a gente desenvolver. E como eu estava falando antes, né, eu acho que às vezes as pessoas acham um pouco de... Nossa, agora o que será que a Elisa está inventando, né, quando fala sobre o medo de sentir prazer? Porque, poxa, a gente gosta de sentir prazer. Como assim? Talvez eu não viva na minha potência, mas eu gosto de sentir prazer. Como assim eu sinto medo? E hoje eu vou mostrar para vocês uma série de comportamentos que a gente tem frente ao prazer que está dizendo o inverso. A gente pode até gostar, mas será que desde o nosso mais profundo há uma permissão para sentir? Será que não é o medo inconsciente que está bloqueando a gente a alcançar novas sensações, ir mais longe, ou então se permitir ir além no básico, ter o primeiro orgasmo, se permitir tocar sem se sentir culpada? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A Aline tá falando, sim, tá tudo ótimo. A Juju Marques, oi Juju, faz tempo que eu não te vejo, hein? Tá tudo ótimo. Que a gente não se fala, né? Na verdade. Então, se for a Juju que eu conheço, né? Se não, foi mal. Nem a cara da bola fora. Mas, vamos lá. Então, o que vocês sentirem de estar trocando aqui pra gente fazer essa live de uma forma mais fluida, comenta aqui nos comentários. Aperta o botãozinho do coraçãozinho para eu saber como é que tá sendo fluido para vocês, se vocês estão me entendendo, e para ver uma troca gostosa pra gente se aprofundar cada vez mais. Então, quando eu tô falando sobre o medo do prazer, o que a Elisa tá falando? E eu sei, a primeiro instante parece uma certa loucura, porque todo mundo tem esse ímpeto de querer sentir mais prazer. De uma forma ou de outra, a gente compreende, de certa forma, que se a dor está nos sinalizando que tem uma coisa errada, que a gente precisa se proteger e que talvez esse não seja o caminho, o prazer pode nos indicar que, nossa, que incrível essa sensação, vamos nos dar mais permissão, ou, no caso da grande maioria, não, no nível inconsciente. E por que eu falo isso? Porque a gente vive numa época, né, um período não, né, os últimos séculos tem sido de grande liberação sexual, né, aonde a gente se percebe, falando mais sobre o sexo, a mulher se dando a permissão de desejar, de se permitir sair um pouquinho das gerações anteriores, onde há tanta castração, tanto não ao prazer. Basta olhar a mídia, basta olhar as rodas, né, de conversa entre amigos, o prazer e o sexo é algo que se é falado. Não é algo que é tabu e que todo mundo tem que ficar em silêncio ou algo tão distante da gente. Faz sentido para vocês? Então, a gente fala muito sobre o sexo, mas quando a gente vai trazendo para a intimidade, a gente vai descobrindo uma série de questões. Especialmente quando a gente vai percebendo que a própria sexualidade, da maneira em que ela é vendida pra gente, ela é cerceada por um julgamento, por uma régua, onde há algo que é certo, outro de errado. A gente pode se permitir até chegar a um ponto,
Mas se, você fizer um outro movimento, você é puta. Você já deixa de ser mulher para casar. Se você se permitir viver um erotismo diferente, ou é estranho, ou ainda, né, se você vive um erotismo diferente, né, ou então mais exacerbado, logo falam, né, nossa, tá querendo algo. Ou então, até mesmo, é admitido que você pode chegar até um ponto na sua sexualidade, na sua sensualidade, porque se passar disso, se torna vulgar. E quando vai para esse âmbito da vulgaridade, a gente sabe que daí há uma permissão velada e uma confirmação de que pediu para que coisas, né, especialmente a violência, ou a violência física ou verbal aconteçam, porque a gente sabe, a gente fala de sexo, a gente fala de prazer, mas basta a gente sair no meio da rua com uma mini saia da forma como a gente deseja, a gente também sofre uma pressão danada, e não entender isso como uma repressão sexual também é, não é? Faz sentido para vocês, gente? Então a gente percebe que, ao mesmo tempo em que se fala sobre, há uma desconexão contínua, seja na repressão, né, velada, ou às vezes muito explícita, ou então até mesmo os pequenos e grandes condicionamentos que a gente vai recebendo, no qual a gente, a gente vive uma liberdade sexual, mas a nossa liberdade sexual é pautada na falta de educação sexual ou numa educação autoritária, punitiva e que culpabiliza a gente com uma série de sensações, tirando a ausência de uma educação que não transpassa o sistema reprodutor, né? Não sei vocês na escola, mas eu só aprendi o sistema reprodutor, como não engravidar e usar camisinha. Mas ninguém me falou do clitóris, ninguém me falou de todas as possibilidades que esse corpo tinha ao prazer. Mas colocaram todos os medos e dúvidas sobre o meu corpo e como ele funcionava, inclusive o medo à gravidez. Como que foi essa experiência para vocês? Conta aqui para mim nos comentários. Vocês já passaram por isso? E é muito interessante, então, porque ao mesmo tempo que tem tudo isso, a gente também recebe muito estímulo de comparar a sexualidade feminina, a resposta sexual, o tempo de excitação e até mesmo os toques e os trejeitos à sexualidade masculina. Se a gente parar para pensar, o masculino, os homens em si, recebem muito mais respaldo para eles desenvolverem a sexualidade deles desde pequeno, mas mesmo assim bastante deturpado no sentido do estímulo à pornografia ou a introjeção de que precisa ser um garanhão, que também é bastante nocivo, né, para o sentir, para essa pessoa reconhecer também as suas necessidades e de certa forma até mesmo reproduzir, né, escancaramente, as palavras são desafiadoras hoje, de uma forma bastante explícita, inclusive esses comportamentos que a gente vê que é machista, que atravessa o corpo do outro, principalmente das mulheres. A gente acha que os homens têm muito mais facilidade de sentir prazer, só que essa facilidade que eles têm de sentir prazer não é necessariamente uma questão biológica, é uma questão de permissão sociocultural que desde pequenos eles recebem, né? Estímulos para que eles não recebem tantas repressões de nãos, de fecha as pernas, olha, você não pode se tocar, né? Ou então isso daqui não é coisa que boa garota faz, se você fizer isso você não vai casar. Ou então, N outras questões. Mas biologicamente, anatomicamente, quando a gente começa a estudar a nossa anatomia orgástica, a gente percebe que o que a gente mais tem é repressão sociocultural e crenças negativas no nosso inconsciente frente ao sexo, frente ao orgasmo, frente ao prazer. Porque anatomicamente o nosso corpo é muito mais desenhado ao prazer do que necessariamente o dos homens. A mulher por si só é um ser multiorgástico. E isso não é algo tão distante da gente. Primeiro, a gente tem um órgão que é especializado ao prazer. A única função dele é o prazer, que é o clitóris. A gente tem várias regiões do nosso corpo, uma sensibilidade sensorial, no qual há um estímulo e nos desperta ao prazer. A gente tem um útero, que é um centro de prazer, mesmo que a grande maioria de nós desconheça. Nós temos as mamas, que tem uma capacidade enorme a ser orgásmica. A gente tem um cérvix, que quando estimulado corretamente, ele também tem uma capacidade enorme de ter sensações oceânicas de prazer, que seriam os orgasmos oceânicos, que são super expansivos e vão se expandindo e tem o potencial de durar horas a fio, a sensação orgástica.
Só que a gente não se permite muitas vezes vivenciar tudo isso. Por quê? Porque a gente desconhece. Porque nos falaram que só os homens, né, têm essa facilidade. Eles são incentivados e a gente não. A gente nem é ensinado o potencial que esse corpo tem. Então, a gente, querendo ou não, além de milhares de anos de repressão religiosa, também repressão da mídia sobre a estética, o corpo, o que é ser uma mulher erótica, que normalmente está super distante da realidade da grande maioria de nós, no sentido de você só é sexy e sensual se você aderir um comportamento específico, caras e bocas específicas, e se você fugir daquilo que é esperado, provavelmente você vai ter alguma coisa de errado. Não é à toa que a gente sente às vezes tanto medo, a grande maioria das mulheres sente tanto medo das caras e bocas que faz quando quer se entregar ao orgasmo. E esse, inclusive, é um dos grandes bloqueios que essas mulheres têm. E eu falo isso porque toda semana a gente acaba abrindo caixinha de perguntas, né? De medo sobre o prazer, sobre o sexo, o que impede a gente de ir além. E uma das coisas que mais se fala é o medo do julgamento do outro se a gente perder o controle. Faz sentido para vocês? A Julie Roots tá falando aqui. Oi, boa tarde, Roots. Faz sentido pra vocês, gente? E é muito doido isso, né? Porque ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas falam, não, mas como assim? Eu não tenho medo do prazer. Mas será que não? A gente tem tanto estímulo, tanto a questão da violência velada e não tão velada assim sobre os nossos corpos. É gerado tanta informação assim que fazem a gente reforçar principalmente esse ódio, esse distanciamento ao nosso corpo de que ele não é perfeito, ele não é belo, ele tem uma gordurinha aqui, ele tem estria, ou é magro demais, gordo demais. E a gente é incentivado, sim, pela mídia a ter esse distanciamento, a querer modificar ele constantemente, a parecer ser mais jovem e ser diferente do que ele é, da idade que a gente tem. E sempre existem soluções mágicas, como produtos e produtos que vão te ajudar a alcançar isso. E a gente não percebe que às vezes a gente procura também a nossa autoestima, a nossa aceitação e a nossa confiança muito mais em quesitos externos e distantes de nós do que necessariamente isso que vai fortalecer e permitir a entrega. Muitas vezes a gente quer resolver a questão da entrega do orgasmo, de sentir mais prazer, criando uma relação de confiança muito mais num produto ou acreditando que uma outra pessoa vai ser muito mais capaz de nos dar prazer, de nos gerar todas essas sensações do que necessariamente a nós mesmos. E isso é um distanciamento, porque o corpo ele só é ativado de fato no seu full potential. Tô tentando falar em inglês, é louca, né? Mas no seu potencial total, quando nós criamos conexões neurais com os nossos dedos, tomamos consciência de cada uma dessas regiões e estimulamos. Então, por mais que a outra pessoa queira nos levar a altas sensações de prazer, a gente não confia necessariamente no nosso corpo para se entregar, porque a gente também tem medo do julgamento, medo de perder o controle e o que acontece a partir daí. Mas principalmente a gente esquece que muitas vezes os condicionamentos que o outro tem sobre o prazer não é necessariamente a forma como a gente vai sentir. Lembra que eu falei no começo dessa live? É muito forte isso, porque a gente se esquece, especialmente nas relações heterossexuais, em que, principalmente o homem, ele tem um condicionamento daquilo que é prazeroso para ele e como deveria ser o sexo. E que por mais amoroso e seja uma ótima pessoa e que tente não reproduzir, por exemplo, os filmes adultos, quando toca o nosso corpo, a única referência que essa outra pessoa tem são os paradigmas daquilo que é prazeroso para ele através das sensações dessa pessoa. Então, por mais que toque nosso corpo, ele vai tocar a partir da sua referência e não necessariamente a nossa. Porque se a gente não conhece as nossas próprias referências, como é que a gente também comunica essa pessoa para desenvolver isso com você? Você percebe? Será que a gente não está se protegendo do prazer nesses pequenos movimentos? Sim, a gente está. A grande maioria das mulheres estão. A gente percebe daí que mulheres que um baixo libido, mulheres que não têm desejo sexual, porque tem um distanciamento constante, uma falta de conhecimento sobre o corpo, uma falta de conhecimento como a própria sexualidade funciona. E foi por isso que foi desenvolvida, inclusive, a libido cíclica, para a gente entender essa dança cíclica do nosso desejo,
a dança cíclica da nossa libido e principalmente quais são as ferramentas e os passo a passo que a gente pode estar fazendo para estimular isso. Porque até mesmo o desejo, ele é responsivo, a gente pode despertar ele para aumentar. E por que a gente então não faz? Por que a gente às vezes tem tanta resistência em se permitir? A gente prefere muito mais ser desejada do que desejar de fato. A gente bota muito mais força ao que o outro olha e enxerga na gente do que nós por nós mesmas. E quando a gente traz essa consciência, então, do desejo responsivo, a gente se empodera e se torna protagonista da nossa própria sexualidade e do nosso desejo, porque a gente dá uma permissão para o corpo escolher se ele quer continuar sentindo ou não. E é forte quando a gente fala isso, porque até mesmo essa barreira, não sou capaz, isso foge da minha realidade. Será? Será que se a gente começar a se conhecer, será que se a gente começar a desbloquear esse corpo, entender o que a gente está sentindo, quais são as nossas necessidades e se dar a permissão de tocar ele minimamente para relembrar que ele está vivo, será que ele não pode despertar? Tá fazendo sentido, Core? Adoro o teu conteúdo. Gratidão, viu? Então, aqui o questionamento é que será mesmo que a gente está tão bem resolvido? E daí tem uma outra questão. É muito interessante também, por exemplo, a gente quer muito sentir prazer, mas quando a gente quer se dar permissão de sentir prazer, a minha pergunta vai para um outro âmbito. A gente quer tanto sentir prazer, mas a gente acredita em algum nível que o prazer incomoda o outro, porque ele demora. Principalmente quando a gente está com outra pessoa ou sozinha até mesmo, a gente acha que o nosso prazer demora muito e que esse prazer, para a gente chegar ao orgasmo, como demora muito, a gente tem a impressão que está incomodando a outra pessoa. É como se percebe que quando então a gente entra nesse espaço, que logo em seguida, provavelmente, sabe o quê? Ao fingimento do orgasmo para terminar logo a relação, para a gente finalizar isso e a pessoa já terminar logo e a gente resolver fazer outras coisas, também é uma proteção ao prazer. É uma proteção fingir o orgasmo e acreditar que tá tudo bem e que você não tem medo de sentir prazer, porque tem. Tá presente ali. Por que o prazer do outro pode demorar o tempo que for, mas o nosso não pode? Por que a gente não entende que o nosso tempo de excitação e a nossa resposta sexual é diferente, mas na medida em que vai construindo, dando tempo para esse corpo se excitar, se abrir, se tornar receptivo, se encher de sangue e sensibilizar, ele pode demorar mais, mas ele é muito mais potente a sensação. E ele não é só mais potente, mas ele tem essa capacidade de ter mais um atrás do outro. E por que a gente se protege? A gente se protege porque tem medo do que o outro acredite, do que o outro acredite que está demorando demais e que isso vai ser um estorvo. E daí, até mesmo essa questão do prazer do outro ser mais importante do que o nosso, será que também não é um mecanismo de proteção? Será que não é o medo enrustido aí que está nas nossas entranhas e que está falando para a gente não se apoderar da nossa sexualidade, do nosso prazer e dessa potência que gera tudo aí? Porque se a gente faz isso desde o âmbito mais íntimo, eu posso garantir para vocês, não faz isso só na cama, faz em diferentes aspectos da nossa própria vida. Seja no trabalho, na relação como um todo, na relação com a sua família, com os amigos. E eu falo isso não necessariamente apontando os dedos, mas eu posso falar pela minha própria experiência de que eu, boa parte da minha vida, falei para as pessoas que eu era super bem resolvida sexualmente. Só que eu tinha dificuldade para ter orgasmo. Só que eu não conseguia me entregar sempre. Eu fingia o prazer para acabar logo, eu transava sem ter vontade. E eu tinha uma série de bloqueios, inclusive na própria masturbação, onde eu sentia muita culpa e um peso. Parecia que eu estava fazendo algo de errado. Até mais ou menos nos meus 20 anos isso era muito presente. E daí eu te pergunto, será que não é medo? Por que quando a gente começa a se tocar a primeira vez, a gente acredita que está fazendo algo de errado? Sendo que a gente só está tocando e integrando o nosso próprio corpo? Por que quando as pessoas falam sobre o sexo e o prazer é uma risadinha de malícia, de que todo mundo gosta, mas quando na intimidade há tantos desafios? Então, é necessário sim a gente entender que a gente tem um medo profundo do nosso prazer, porque a gente não se dá a permissão de ver ele
nas pequenas coisas no dia a dia, assim, independente da nossa genital ou não. Quantas vezes a gente precisa fazer, ser perfeito, a todo momento ser forte, fazer tudo para todos. Mas quando os pequenos movimentos, que é a gente olhar pra gente, se acolher, se permitir sentir prazer, mas às vezes também se permitir somente relaxar e se integrar com tudo isso que está acontecendo na nossa vida, é tão difícil. Porque eu tenho certeza, a grande maioria de vocês é muito mais fácil cuidar do outro, dar atenção para o outro, acolher nas histórias e ouvir com calma e sem julgamento, embora possa ter de tempos em tempos, sem sombra de dúvidas, é mais fácil fazer para o outro do que para si mesmo. Porque aqui há um rompimento. Parece que com a gente só a crítica serve. Há uma culpa e há um medo que está protegendo a todo momento da gente se permitir até as coisas mais básicas, que tratar com amorosidade e compaixão o nosso corpo, aquilo que a gente está sentindo e identificar quais são as nossas necessidades. Porque o medo, ele vem desse lugar de proteção ao desconhecido. E a gente tem medo desse desconhecido porque nosso cérebro reptiliano vem falando de que pode ser perigoso o desconhecido. O desconhecido, essas mudanças que a vida vem acontecendo, né? Seja no âmbito sexual ou em qualquer área da nossa vida, é como se a gente precisa se proteger e se manter sobrevivente. E sim, se a gente vai atravessar a rua sem olhar para os lados, a gente pode ser atropelado. Então, esse medo que nos põe em estado de alerta para observar, olhar para os lados para poder seguir em frente, é real. É um perigo real que a gente precisa, né, prestar atenção. Mas frente ao prazer, por que será que a gente tem tanto medo e a gente coloca tanta proteção que faz com que a gente perca o foco, tenha tantas preocupações, tenha medo de perder o controle? É um perigo real ou irreal? O que pior pode acontecer se a gente for julgada? O que pior pode acontecer se a gente perder o controle? Nada. Então por que é tão difícil assim se acolher e se dar a permissão das pequenas coisas a fazer diferente? A gente tem uma cultura que culpabiliza o sexo e o prazer, que instiga a gente a buscar, mas ao mesmo tempo coloca uma régua que diz isso pode, isso não. Você pode, você não. Se você não for dessa forma, você não vai ser capaz de sentir. E na verdade, o que não te contaram foi que quanto mais você se conecta com você, com a individualidade da tua sexualidade, mais potente será a sua capacidade orgástica. Porque já não depende de ninguém mais além de você. E você sabe desde as suas entranhas aquilo que você merece. E isso é um processo de empoderamento. É empoderamento, e a gente tem medo desse empoderamento. Da mesma forma como muitas vezes a gente também se auto-sabota, sabe pra quê? A gente se auto-sabota com medo do sucesso, a gente se auto-sabota frente ao que uma relação pode nos levar, a gente se auto-sabota com a nossa relação do dinheiro, a gente se auto-sabota em diferentes áreas da nossa vida porque a gente tem medo não só das coisas que podem dar ruim, a gente tem medo daquilo que pode dar muito bem, dar muito bom na nossa vida e ser extremamente prazeroso. Porque tudo aquilo que é material, que é o sexo, o prazer, o dinheiro, é algo que é totalmente castrado. Você pode alcançar o sucesso. A gente às vezes deseja muito, né? Adquirir um cargo, ser muito bem sucedida profissionalmente, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma contracultura que vai falar assim, poxa, mas você só trabalha, você vai ficar pra titia. Poxa, você só trabalha, profissionais desse ramo vai fazer você uma pessoa chata, ninguém vai se interessar por você. Vai ficar sozinha. Um homem de sucesso pode, mas uma mulher de sucesso, o que é falado sobre? Se uma mulher coloca limites, o que é falado sobre ela? Normalmente que ela precisa dar, né? Tá muito estressada, não sabe aceitar uma brincadeira. Mas um homem, quando bota limites, ninguém às vezes fala nada. Na grande maioria das vezes, são dois pesos, são duas medidas para as questões de tudo de tudo na vida, mas principalmente na sexualidade. E quando a gente fala do empoderamento sexual, desperta todos os medos que são passados, não só transgeracionalmente, mas historicamente, da religião e da nossa cultura. O que acontece? Quais são as principais figuras que a gente tem de empoderamento sexual? Na figura arquetípica.
Lilith, Inanna, Kali, deusas da morte e da regeneração que, de certa forma, são super repudiadas porque elas são assustadoras. Mas será mesmo? Elas só brindam essa capacidade de se conectar com a sua sexualidade, seu prazer, e entram nesse processo de se regenerar e sim, adentrar e ir de frente com os processos de morte, com os processos do desconhecido e principalmente com os nossos medos que impedem a gente de se permitir sentir prazer, se permitir enxergar inclusive a própria luz. A gente tem medo, de certa forma, do empoderamento sexual, desse empoderamento que é genuíno nosso e que não é mais reproduzido por outras pessoas. Sabe por quê? Porque, de certa forma, a gente tem uma cultura onde diz que uma mãe ela é perfeita quando ela abrange diferentes áreas da vida em perfeição. O trabalho, a casa, o marido, as crianças. Mas essa mulher tá tudo bem, transar sem ter vontade, mas se empoderar, muitas vezes aí a dificuldade. Quando a gente traz para outros âmbitos, se você se empoderar tão profundamente sexualmente, nenhum homem vai querer estar contigo, porque não vai se sentir necessário. Será? A gente recebe essa informação. Essa última eu ouço com frequência. Que tem que ser uma pessoa muito bem resolvida para encarar alguém como eu. Pelo trabalho que eu faço, pelo estilo de vida que eu levo. E aí? Será que isso não gera medo do prazer? Será que isso não gera impacto? O nosso corpo guarda a memória. O nosso corpo sente tudo isso. Isso para não falar sobre os corpos que infelizmente já passaram por algum tipo de trauma, de abuso, né? Em que realmente a gente já tem uma camada de proteção, de coraça, assim como o inconsciente. Você acredita o contrário, Valéria? Então, sim e não. Porque vai ter pessoas que vão achar isso. A gente acha maravilhoso, mas às vezes o outro pode não achar. Mas o que diz respeito ao outro, né? E eu digo isso porque eu ouço bastante. Mas será? Será que de fato é assim? Mas isso pode se transformar numa crença, porque há em muitas mulheres essa crença. Porque a gente também tem uma reprodução muito forte da sexualidade, onde a mulher precisa sempre estar no tom da ingenuidade e não da inocência, na ingenuidade onde a outra pessoa precisa comandar. Então, se a gente se empodera, né, no nível de crenças, eu tô falando, e isso é reproduzido na religião, principalmente. Se a gente vai se empoderando dessa sexualidade, a gente sai do lugar da submissão e do servir somente, e a gente começa a entrar num pé de igualdade de pedir, de desejar, de falar aquilo que necessita e reconhecer aquilo que necessita. Que quando serve, não serve apenas o prazer no sentido de só dá porque quer agradar, mas que a troca seja contínua, porque dá porque recebe, você entende? Existe essa cultura, a religião, tem bastante religião que acaba pregando, inclusive que o próprio corpo, depois que casa, o corpo da mulher, quando casa, se põe muito mais a serviço do homem do que necessariamente a dela. E aqui não é uma questão religiosa, são os dogmatismos de algumas religiões, que são construídas por homens, e é forte isso, não quer dizer necessariamente que é assim. Mas a gente recebe essa introjeção e isso marca e faz com que a gente acredite inconscientemente e se pode. Pode, né? De podar. Faz sentido para vocês? Nossa, faz muito sentido. Nossa, que sincrônico estar aqui. A Cori tá falando o seguinte, uma mulher empoderada precisa a todo momento estar guiando o parceiro. E isso é muito cansativo. Será? Eu acho que pode haver uma troca. Uma mulher empoderada, ela pode trocar com a pessoa, experimentar e ir ajustando ao longo, da mesma forma que ela se põe também a ir ajustando as necessidades do outro, porque é uma negociação. Todo toque, uma resposta, isso vai sendo construído junto. Mas a todo momento, talvez nas primeiras vezes, até um entender como o corpo do outro funciona. Mas sempre tá guiando, eu acho que é muito forte essa palavra. Porque a gente vai percebendo que até mesmo a nossa sexualidade no empoderamento, ela vai se transformando dia após dia. E uma coisa eu posso dizer pra vocês, gente, quando eu acho que eu alcancei um novo estágio da minha capacidade multiorgástica, de sensorial e uma nova onda ainda mais forte, essa onda orgástica,
Eu descubro, passa um tempo, eu descubro que tem ainda mais potência. E olha que eu já estou há 500 anos nesse caminho. Então a gente se transforma e olha a possibilidade do outro estar se transformando junto. E sempre vai precisar de algum ajuste ou outro, mas dizer que a gente precisa guiar a todo momento é muito forte. A gente troca informação, a gente troca conversa. A gente pode abrir um espaço, inclusive, da relação para descobrir e desbravar novos horizontes juntos. Mas se não há nem a mínima comunicação daquilo que a gente gosta, quais são os nossos caminhos para ajustar e melhorar antes, durante e depois, dificilmente a gente vai conseguir. Faz sentido para vocês? É a minha visão, né? Quando a gente chegou na Terra, as leis já estavam ditas principalmente pelo homem, tanto que não é a história da humanidade, sim a história do homem. Perfeito, Carol. É isso, quando a gente começa a estudar a história, a religião é castradora demais. Sim, faz todo sentido, maravilhosas vocês. E então a gente percebe, é uma coisa histórica, de milhares de anos e que tem sido reproduzido, que está no nosso inconsciente, que a gente reproduz e reafirmado, só que não é tão consciente pra gente, porque a gente vive numa era da liberdade sexual, mas essa liberdade sexual, ela tem um peso e um cerne muito específico. Aquilo que é vendido pelos filmes adultos, que reproduzem a violência sobre o corpo feminino, pela falta de educação sexual e uma educação extremamente autoritária e castradora que culpabiliza, castiga e que sempre faz o ser humano, né, se desconectar do corpo, não faz o ser humano buscar entender como ele funciona. A gente tem um sistema, né, de crenças ancestrais daquilo que a gente absorveu, da forma como nossos pais viviam a sexualidade deles, integrados ou separados, né? A forma como eles lidavam com o próprio corpo, com a autoestima, da forma como lidavam com a gente, independente de ser contexto sexual ou não. A gente tem muitas introjeções. É só fazer um resgate do que falaram. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar da masturbação, o que falaram, quanto tempo demorou? Tem um estudo, tem um livro que é o do Prazer Delas, que é bem interessante, que em uma das primeiras perguntas do livro, a autora, eu não vou lembrar agora o nome, mas a autora fala o seguinte, né? É muito chocante quanto os meninos convivem diariamente, desde muito cedo, na grande maioria das vezes, com essa consciência do que é a masturbação. Mas quando traz para a consciência, para as mulheres, o que é o clitóris, ou o que é a masturbação em si, falada, é muito mais tarde. Neles é falado a todo momento com esse estímulo, né, de ser o garanhão. Mas a mulher é mais fácil ela aprender o sistema reprodutor do que necessariamente o sistema reprodutor e sexual. Eu pelo menos na minha época, eu não aprendi o que era clitóris na escola. Na aula, né, sobre cuidados, a educação sexual que eu tive na escola. Nem em casa. Hoje, mais recente, depois de tanto tempo que há essa abertura de falar de sexualidade de uma forma mais livre. Lá dentro de casa, né? Com a minha mãe, com as minhas irmãs. Mas quando eu tinha 16 anos, não. E basta perceber também, né? É uma questão de pertencimento, sim. E basta ver a forma como a primeira vez que se tocou, aquilo que sentiu. Mesmo eu tendo sentido muito prazer, e por alguns segundos, eu tenho essa lembrança até hoje de como foi. Eu me senti maravilhosa, mas logo em seguida me foi avassalado com uma sensação de culpa e de que eu estava fazendo algo de errado. Eu me questionei, será que eu deveria ter feito isso? E é doido. É doido. Será que a gente não tem medo? O que traz a gente a se defender tanto? Se é algo tão poderoso e tão prazeroso. E isso, sim, inibe a nossa capacidade de se permitir além. Inibe a nossa capacidade de se dar a permissão de sentir prazer, de tocar o nosso corpo, independente de genital ou não, mas nos dá prazer. Abrir mão de ser perfeita a todo momento para todo mundo e começar a ser mais amorosa e acolhedora consigo, se conectar com o prazer como um ato de amor. Por si. Porque seja no sexo ou em qualquer outro contexto na vida, a gente se põe muito mais a serviço do outro com prontidão do que necessariamente a serviço de nós mesmos. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Faz sentido, né, gente?
É por uma questão de permissão que precisamos disso em algum momento. A gente aceita e acredita que é natural e muitas vezes é apenas normalizado a seguir as regras. Exatamente, é isso. Carol, concordo completamente. A Cori falou, sim, mas a maturidade feminina na maioria das vezes vai à frente do masculino junto às outras demandas que nos impõem. Torna cansativo, sim. É cansativo muitos dos processos, né? Mas é necessário. O que dá para transformar dentro dessa relação? Porque nenhum relacionamento também vai ser perfeito. E não necessariamente a gente também precisa ser perfeita. A gente sempre precisa tomar, né, todos os caminhos. Mas abrir essa possibilidade, porque uma coisa é certa. A gente só chega aonde a gente mesmo se levou. A gente só chega aonde a gente se deu permissão, aonde a gente conquistou sozinha. O que acontece na grande maioria das vezes, das mulheres, né, é que espera que o outro leve aonde a gente nunca chegou sozinha. E isso faz com que a gente crie um laço de dependência do próprio prazer. E daí a gente sempre se sente frustrada, porque como uma pessoa que não faz a mínima ideia, que conhece o nosso corpo, não sente aquilo que a gente sente, vai nos levar a lugares inimagináveis. É muito mais difícil. E se alguém te levou a um lugar que é muito bom, você teria conseguido ir muito mais conhecer seu corpo. Se soubesse a sua anatomia orgástica, que vai muito além do clitóris. E principalmente muito além da sexualidade patriarcal, que é bate, 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 como se ali, né, não tivesse fim. Que machuca o corpo e faz ele querer se proteger mais e mais. A gente precisa desenvolver essa conexão com o corpo, a gente precisa entender como essa anatomia orgástica funciona, pra gente encontrar os nossos próprios cômodos e poder compartilhar, trocar. Mas antes precisa se conhecer, senão a gente acaba reproduzindo um monte de crença, ou até mesmo acreditando que a gente não é capaz. E isso também é fruto do medo. Porque será mesmo que a gente é incapaz de se permitir? Será mesmo que a gente não é capaz de perder o controle? Será mesmo que a gente não é capaz de sentir orgasmo? Porque olha, na minha experiência, basta ter um corpo para você sentir prazer. Porque esse corpo está recheado de terminações nervosas. Se não for realmente uma condição física, algum problema muito específico fisicamente, aonde você não consegue fazer a associação do que é dor e prazer, é muito mais uma questão sociocultural e falta de conhecimento do corpo, assim como estímulo, porque o nosso cérebro só processa aquilo que ele conhece através dos seus sentidos. Gente, a gente tem lugares, inclusive na própria vagina, que é extremamente prazeroso e a gente não consegue se entregar, sentir, porque a gente não criou conexões neurais para que esse cérebro pudesse interpretar. Normalmente, como a gente depende do outro, principalmente no caso, né, da penetração de um pênis e que não espera o tempo do nosso corpo, o tempo da nossa excitação e, na grande maioria das vezes, por conta de referência da sexualidade como sinônimo de pornografia, a própria penetração é super violenta. Então, um espaço que tem o potencial de prazer, que é diferente do clitóris, vamos lembrar disso, tem uma aula só sobre o cérvix. Algumas aulas anteriores, a gente desconhece porque ele está muito mais tenso do que necessariamente relaxado para se permitir sentir algo. Ao invés desse corpo sentir prazer, ele está criando conexões neurais que fazem com que a nossa mente, ao invés de interpretar como algo prazeroso, muitas vezes pode estar interpretando como uma certa violência. Especialmente quando a gente está ali muito mais para aguentar um tranco do que necessariamente se permitir vivenciar o prazer e colocar os limites necessários. Na nossa educação sexual não fala... Mariana, né? A nossa educação sexual não fala nem sobre consentimento, e isso é bizarro. Exatamente. É forte isso, né? Estou a rever em tudo o que eu estou a ouvir, mas a parte má e não a boa. Às vezes a gente precisa também tomar consciência das coisas que não dá, né? E a gente, às vezes, acredita que a gente
pelo menos a forma que eu vejo, né? Eu acho que às vezes a gente só quer falar aquilo que é bom. E é maravilhoso, a gente precisa sim falar o que é bom, daquilo que a gente é capaz de sentir. E aqui tem milhares de lives só falando daquilo que é bom. Mas se a gente não toca aonde a gente precisa mudar o comportamento e tomar consciência, essa parte boa nunca chega. Faz sentido para vocês? Se a gente não entender qual que é a raiz da nossa questão, a gente não consegue destravar para dar a permissão de vivenciar todo esse potencial maravilhoso que a gente tem. Capacidade de sentir. E é se acolher, é ver com muito amor a nossa história e entender aonde que está gerando essa trava. E por que será que a gente não se dá a permissão de fazer diferente? Porque a gente muitas vezes não consegue chegar na parte boa porque o medo, porque a castração não tá deixando. Mas enquanto a gente não faz essa investigação, gata, o nosso corpo não é só apertar um botão e tudo vai acontecer. É o estímulo e a interpretação da nossa mente frente a esse estímulo. E o que desperta, que fazem esses estímulos serem interpretados às vezes de uma forma diferente? O que faz esse corpo querer se proteger de alguma forma? Qual que é a memória que esse corpo tem que precisa se proteger frente ao prazer? Sendo que racionalmente todo mundo sabe que gosta de sentir prazer. Agora que eu entendo a defesa do meu corpo, a Dan Raquel. Agora é que eu entendo as defesas do meu corpo e muitas vezes achar que não gostava de sexo. Exatamente, às vezes eu vejo que as mulheres algumas mulheres, né, falam que não gostam de sexo, e não é que necessariamente elas não gostam de sexo. Talvez elas não gostem das experiências que elas tiveram e que fizeram ela interpretar dessa forma o sexo. A maior parte das referências daquilo que a gente acha que é o sexo está pautado no quê? Na pornografia, na visão do outro. Porque a gente não descobriu esse processo da nossa sexualidade para interpretar a nossa maneira aquilo que é o sexo pra gente, daquilo que é bom pra gente. Porque ninguém nos ensina que é tão importante a gente tocar o nosso corpo, reconhecer. Ninguém nos ensina sobre o clitóris, ninguém nos ensina sobre a área G, ninguém nos ensina sobre o poder mamário, ninguém nos ensina sobre o nosso cérvix e várias outras partes do nosso corpo que são capazes de sentir prazer. Mas para sentir prazer, sabe o que a gente precisa? Não é de adrenalina e cortisol, não é a pressão, não é a obrigação e nem esses estímulos que a gente recebe constantemente que associa violência e sexualidade. Mas o que a gente precisa para esse corpo relaxar e realmente poder se entregar, trazer essa sensação de segurança e confiança para se entregar, é ocitocina, endorfina, dopamina. E daí sim, e esses são os hormônios do prazer. Só que a gente quer acessar o prazer indo na insegurança, indo com medo do julgamento, não se sentindo confiante, sem conhecer o próprio corpo. E quer que o mundo aconteça. E reproduzindo uma série de dogmas que vão fechando esse corpo, que vão fazendo com que a nossa mente interprete o prazer como algo totalmente deturpado. E olha, aqui quando eu falo isso, não quer dizer que a gente não possa vivenciar as fantasias, suprir os nossos desejos, porque até mesmo o âmbito, né? Eu vou falar que é dispositivo, mas até mesmo essa parte nossa de interpretar o prazer e a dor, eles são muito sutis. E como a gente não está acostumado a dar permissão ao prazer, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que o prazer não é perigoso. Isso é muito louco a forma como o nosso cérebro interpreta, porque a gente tem muita castração e faz muitas vezes a gente morrer de medo, muito mais do prazer do que da dor. E é por isso que a gente continua reforçando às vezes coisas que não nos faz bem. E a gente tem tanto medo daquilo que pode ser o potencial que a gente quer viver. Faz sentido? Será que, Elisa, fala sobre o sexo anal, que é uma fantasia masculina. Será que é só? Pode ser bastante prazeroso. Mas isso eu acho que pode ser um tema para uma outra live, porque aqui a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Mas eu acho que a gente precisa sair um pouquinho desse paradigma que é uma fantasia masculina. Será que é só uma fantasia masculina? Será que essa mulher também não tem permissão de desejar? Por que tem fantasias que é só femininas e só masculinas? Por que a gente também não pode transgredir? Se é assim que desejar, né? E tá tudo bem. A gente pode conversar, vou ver um outro dia pra gente falar só sobre sexo anal. Tá bom, Dani?
Mas tira um pouquinho dessa caixinha de que tem que ser só masculina. Eu, Elisa, pessoalmente, não é algo que assim, uau, sinto N vontades. Mas eu tenho mulheres, clientes, amigas. E, é um espaço maravilhoso de prazer. E aí? Será que ela está satisfazendo do outro? Não, porque elas se tocam, estimulam, inclusive, sozinhas. Só que elas conseguiram ressignificar muita crença. Muita crença mesmo, de estimular amorosamente, preparar o corpo, saber inclusive o tempo. Do que necessariamente reproduzir a ideia dos filmes adultos, que é só pegar, jogar um guspe e enfiar o negócio, dale, que faz extremamente mal pro nosso corpo, seja na vagina ou seja no ânus. É autopermissão, inclusive é isso que eu percebo, né? A gente coloca muito como estigma aquilo que é o prazer feminino e aquilo que é o desejo, ou melhor, a fantasia feminina e a fantasia masculina. E por que a gente não pode transgredir? Por que a gente não pode se dar experiência, se dar permissão de experienciar e ver se é algo nosso ou se realmente não é e tá tudo bem? A gente se dá a oportunidade de discernir qual que é o nosso caminho, qual que é a nossa dança. E é esse movimento de descoberta, desperta e dar permissão para o prazer acontecer. Pro desejo despertar. Porque a gente coloca muito, isso aqui pode, isso daqui não. Será? Eu acho que a maior forma de a gente discernir se pode ou não pode, a gente conectar com as nossas necessidades e conseguir ter um ouvido muito atento pro nosso sentir. Porque ele vai falar, se eu tô segura, se eu tô sentindo prazer, por que não? A única pessoa, eu sempre falo isso pra mim, toda vez que eu fico muito insegura, eu falo assim, alguém paga minhas contas? No final do dia, alguém vai pagar meus rolês? Não, cara. No final das contas, alguém vai sentir o que eu vou estar sentindo? Às vezes a gente tem muito medo, né? A gente coloca muitas coisas nas caixinhas e não vai se dando a permissão de ver coisas novas. E daí vira e mexe sujo, porque todo mundo tem insegurança, né? Daí assim, poxa, isso é real ou irreal? E no final das contas, quem vai pagar o preço se der tudo errado é a gente. Ou não. Às vezes a gente acha que coloca um monte de negação, às vezes a gente coloca tanto empecilhos, mas às vezes aquilo que a gente tanto nega, talvez é aquilo que vai ser uma porta pra gente vivenciar uma experiência fantástica, única. E a gente não se permite vivenciar o prazer até aí. Não tô falando que vocês precisam fazer sexo anal se não tiverem vontade, mas olha só, quanto da nossa sexualidade a gente encaixa em um estereótipo daquilo que pode ou não. Então, é algo pra gente repensar. Pelo menos é a forma que eu tenho vivenciado, entendido. Ah, olha só que legal, gratidão pela permissão. É uma fantasia minha também, mas às vezes fica presa muito no tabu. Então, faz com amorosidade. Tem vários dildo. É dildo o nome? Tem alguns aparelhinhos que ajudam a ir relaxando para você, né? Ir trabalhando, vou falar aqui, a elasticidade para fazer também de lubrificantes à base de água para diminuir a fricção, também para o seu corpo ir se acostumando antes mesmo da penetração em si, para você sentir se está gostando num lugar seguro, né? Às vezes a gente começar a desbravar sozinha ou com um parceiro, para vocês construírem esse espaço antes mesmo da penetração em si. Para que, se você deseja ter essa experiência, que seja de um lugar muito de amorosidade e de autopermissão, porque às vezes a gente quer fazer por conta de uma outra pessoa que deseja, e daí quando chega, não dá nem preparo para o corpo relaxar e tomar, não vai com cuidado. E ao invés disso, vai na violência. E na violência é tipo, só enfiar e ponto, e continuar. E isso é um dogmatismo que a gente recebe muito da pornografia. Então, olha só, a gente perde a experiência de algo que poderia ser positivo porque a gente não sabe os próprios caminhos. Então, é legal dar uma desbravada antes. Toma com cuidado, vai descobrindo, vai tateando, vai tocando com os dedos, depois vai procurando esses dildos para ir aumentando o espaço, trazendo essa flexibilidade, usando muito lubrificante, para quando chegar o momento você possa ver essa experiência de uma forma mais real, mais segura, porque se você fez todo esse preparo, é muito mais fácil você estar relaxada do que ir na ansiedade e só levar porrada, tá bom? Eu acho bacana. Então, gente, eu acho que o medo que a gente tem da nossa sexualidade, o medo que a gente tem do prazer, é o medo da gente se empoderar. É o medo da gente ser quem a gente é.
É o medo da gente assumir a bronca de ser uma mulher que goza, assumir a bronca de uma mulher que não tem a mínima vontade de ser perfeita a todo momento, porque vai por mim, a gente não é. Mesmo que a gente tente ser. Meu, se nem Jesus agradou a todos, imagina a gente. A gente sempre vai continuar reforçando esse dogmatismo patriarcal que faz a gente ter que ser perfeita a todo momento, para todo mundo, mas que aqui dentro parece que tem um buraco. Porque está sobrecarregada, com pouco contato com o prazer, com aflição e culpa. Será que a gente precisa viver isso? Eu acho que a gente pode ser, sim, ótimas mães, ótimas parceiras, ótimas mulheres de negócios, bem-sucedidas e maravilhosas, e também viver uma vida com prazer, porque se acolhe. Porque não negue, reprime e tenta passar como trator por cima de si mesma. Tá bom? Então fica aí, ó. Eu vou encerrar agora a live e também aproveito para avisar vocês que foi aberto, né, a playlist do curso online gratuito Libido Cíclica por 48 horas até amanhã, à meia-noite, da Libido Cíclica. Daí tá lá nos stories, né, o link para vocês estarem acessando, quem desejar. E também falar que as inscrições estão abertas para o programa online e do Religare, Reconexão ao Prazer, que é conduzido por mim, para a gente desbloquear o prazer e desenvolver a nossa capacidade multiorgástica em 2 meses, onde tem uma parte gravada e tem 8 mentorias ao vivo comigo, onde a gente sensibiliza o corpo e vai ensinando uma série de técnicas para a gente destravar, tá bom? Ao prazer, tirar todos esses bloqueios e principalmente aprender técnicas de massagem, práticas de alquimia sexual para trazer o mental para o corpo e desbloquear o corpo, tirar essas coraças e abrir ele ao prazer e esse potencial multiorgástico da mulher, tá bom? E até hoje, à meia-noite, vai ter um desconto de R$200. Então, quem quiser participar é mais do que bem-vinda. É para principiantes? Sim. Tem desde o básico, desde como o corpo funciona, como estimular cada um deles, como ativar a nossa vagina, relaxar ela, lubrificar e tocando para ir sensibilizando esse corpo, como inclusive estimular a área G, o cérvix, como preparar até mesmo o clitóris para ele se excitar mais e ter uma maior sensação orgástica. Tem vários até processos, né, para a gente fazer as pazes com nosso corpo, a nossa vulva, tem muita coisa mesmo, assim. E nas mentorias a gente vai fazer uns processos de acelera, no sentido de, tô tendo dificuldade aqui, vamos destravar. Vai ser muito bom. O Religare é online? Sim, é online. Ele tem 10 módulos, onde você vai aprender tudo isso e vai ter uma área só sobre a arte da penetração, como se entregar mais, para quem nunca teve um orgasmo, para quem já teve, mas quer ir mais além, tem tudo. Tá bom? Ó, quem quiser se inscrever no Religare, o link tá no perfil da bio. Quem deseja fazer a libido cíclica, que é a primeira semana do Religare, tá nos stories o link da playlist, tá bom? Mas vem participar do Religare, porque assim, é muito especial e tem vários bônus. Tem pelo menos 10 bônus e um deles... Posso mandar mensagem para saber um pouco mais? Manda sim, pode mandar. Tem vários bônus e um deles é um curso sobre Yoni Eggs para te preparar, porque dentro do programa a gente tem um aprofundamento de Yoni Eggs para ir além com técnicas de alquimia sexual. Mas você vai receber um curso de vaporização do útero, alquímica, uma iniciação às Yoni Eggs básicas para saber utilizar e colocar em prática no dia a dia. Vai ter um curso só sobre relacionamento e comunicação com a Veridiana Falbo, um sobre limites e candidíase com a Rosiane Alves, que é a mãe orgástica. A gente vai ter até tiragem de tarô, de magia sexual com a Natália. E vai ter um sobre liberte a mente ao relacionamento, não, pro amor, liberte a mente pro amor com a Ana Estela Nunes. E tem mais uma cacetada, né, de bônus, enfim, mas esses são os principais. Então, quem desejar vir participar, vem, porque as inscrições acabam amanhã, à meia-noite, e hoje, à noite, acaba o desconto de R$200, tá bom? Quem tiver vontade, manda mensagem no direct que a gente vai estar respondendo vocês. E antes de finalizar, gente, eu aviso vocês que agora, às 5 horas da tarde, eu e a Veridiana
Falbo, vamos estar fazendo uma conversa super gostosa aqui na Mulher Árvore pra gente falar sobre destravar os bloqueios sexuais, tá bom? De maneiras e possibilidades, contar nossas experiências. É sempre muito engraçado as lives com ela, porque a gente conta altos bafos da nossa vida e como a gente descobriu algumas técnicas. Mas essas mentorias são individuais? Não, são em grupo. As mentorias online são em grupo. E o grupo é para ser pequeno, menor, onde a gente possa compartilhar as nossas experiências para poder fazer o destrave. E é bem interessante. Meu, em grupo a gente vai muito mais longe. Eu digo isso para vocês porque, cara, a minha vida, as dificuldades sexuais, eu tinha muita dificuldade de comunicar, porque eu tinha a sensação de que as pessoas não estavam vivendo experiências semelhantes à minha e eu tinha muito medo do julgamento, porque eu não via as pessoas buscando o mesmo, pelo menos no meu círculo íntimo. E eu comecei a perceber que quando a gente faz as coisas em grupos, a gente começa a ouvir as histórias das outras pessoas e começa a despertar sobre coisas que já existiam dentro da gente, mas a gente não fazia ideia. Então a gente começa a fazer paralelos com a nossa história. E daí você vai percebendo que o nosso bloqueio está presente nas outras e é muito mais fácil de um apoiar e a gente seguir junto. Então são mentorias, são mais de 8 mentorias de 1h a 1h30 com práticas, desbloqueios e atualização das técnicas de massagem com as últimas especializações que eu fiz agora em dezembro e em janeiro, babado, pra gente ampliar ainda mais. E a Laete tá falando o seguinte, nossa, gente, eu acho que eu preciso ir no oftalmologista. Que horas vai ser a conversa sobre as travas? 5h da tarde. E a Veridiana é incrível, gente, eu adoro ela. A Cristina falou, muito real, muito real. É isso. Eu, pelo menos na minha experiência, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar em grupos e abrir esse espaço pra gente estar conversando. Vai ser muito legal, viu, gente? Quem sentir vontade, fica aí o chamado, clica no link da bio. E para assistir o playlist, dá uma olhada nos stories. Se não achar, manda mensagem no direct, que daí a gente envia a playlist da Libido Cíclica. Que, gente, 7 dias de aula, onde eu ensinei diferentes técnicas pra gente desbloquear a libido e o desejo sexual. Ensinei até massagem, ensinei como destravar as crenças, tudo. Foi assim, cara, foi a semana da vida, mas quem assistiu aproveitou e muito. Então, se deem a oportunidade de viver uma experiência diferente, tá bom? E assistam essa live, porque assim, vai terminar tudo amanhã à noite, tá bom? E depois eu não vou abrir mais porque é o primeiro módulo do Religare. Tá bom? Então, é isso, galera. Gratidão quem ficou aqui comigo, me ouviu, participou dessa live, quem vai assistir depois também. E a gente se encontra às 5h da tarde, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.